A formação da escola milesiana no contexto jônico revela uma intersecção fecunda entre práticas técnicas, necessidades civis e ambições teóricas. Mileto, entre postos e portos, viu crescer uma cultura que dependia da confiabilidade do céu noturno, das estações e das rotas. A partir daí, consolidou-se uma sensibilidade para as regularidades naturais. Essa sensibilidade alimentou a exigência de explicações que resistissem ao teste da repetição e à prova do uso. Quando Tales propõe a água como princípio, não desenha apenas uma ontologia, propõe, implicitamente, um protocolo de leitura do mundo. Observar mudanças de estado, acompanhar circuitos hídricos, cotejar a dependência dos seres vivos. O princípio não é um fetiche substancial, mas um operador de inteligibilidade. Ao eleger algo acessível e verificável, Tales facilita que outros testem e refinem a hipótese, estabelecendo o hábito intelectual da crítica pública. A guinada de Anaximandro ao Apeiron pode ser lida como um momento de abstração ousada. Perceber que nenhum elemento sensível particular parece suficiente para engendrar a totalidade implicou elevar o pensamento a uma fonte ilimitada, indeterminada, capaz de dar conta da emergência e da alternância dos opostos. Esse recurso não deve ser confundido com fuga mística. Trata-se de um refinamento teórico para resolver impasses exibidos pela experiência. Ao falar de injustiça e reparação cósmicas, Anaximandro cria uma analogia jurídico-natural, que, embora metafórica, aponta para a ideia de equilíbrio dinâmico e compensação, antecipando, em chave arcaica, intuições sobre conservação e regularidade. O fato de que seu mapa do mundo e a especulação astronômica lhe sejam atribuídos sublinha a convergência entre representação, medida e explicação. Anaxímenes, ao retomar a via material, alia economia conceitual e poder explicativo. O ar, mobilizado como archê, permite uma cinemática das formas, por rarefação, o aquecimento, por condensação, o resfriamento, por gradações contínuas, a passagem ordenada aos demais estados. Tal concepção não apenas explica a diversidade, mas fornece uma lógica de transições que pode ser exemplificada por experiências simples, como o sopro quente de boca aberta ou o sopro frio de lábios semicerrados. Embora rudimentares, tais analogias tateiam a ideia de que processos mensuráveis, graduais e reversíveis estruturam a realidade. O mérito está em assumir que causas pequenas e uniformes podem, acumuladas, produzir efeitos robustos e variados. O método milesiano equilibra observação e hipótese por meio de uma retórica argumentativa, que, gradualmente, desloca a crença para a prova. A geometria, atribuída a Tales em seus rudimentos, é um aliado importante. Diagramas, proporções e demonstrações incipientes cultivam o hábito de derivar conclusões de premissas claras. A astronomia nascente, por sua vez, estimula a previsão e a correção de calendários, com impactos diretos na agricultura e na navegação. Essa circulação entre teoria e prática pode ser lida como uma prototecnociência, antes da letra, em que o saber tem utilidade sem perder a vocação contemplativa. O ethos resultante é a confiança de que o mundo é legível. Ainda que o alfabeto da natureza demande paciência para ser decifrado, ao deslocar a causalidade do capricho divino para a necessidade natural, a escola milesiana altera também a relação do cidadão com a comunidade. Se as razões podem ser expostas, discutidas e revisadas, então a esfera pública se nutre de argumentos. O gesto intelectual repercute na política e no direito. A exigência de dar razões torna-se virtude cívica. A educação, nesse contexto, aprende com a investigação milesiana a valorizar a pergunta, a hipótese e o experimento mental. A sala de aula que convida os estudantes a formular explicações concorrentes para um mesmo fenômeno repete microcasmo, a cena fundadora de Mileto. A relevância do legado milesiano emerge, ainda, quando se considera a crítica posterior. Heráclito, Parmênides e os pluralistas responderão, cada um à sua maneira, à ambição de uma archê material. O que persiste, apesar das divergências, é a pauta de procurar princípios e de exigir coerência lógica, mesmo quando a tradição moderna abandona a água, o ar ou o apeiron como fundamentos físicos. Preserva-se o compromisso com leis universais e com modelos que articulem observação, hipótese e teste. A ciência contemporânea, ao atribuir valor a teorias falseáveis e a dados replicáveis, ecoa o hábito milesiano de propor e corrigir explicações. Do ponto de vista cultural,
A escola milesiana permite pensar a relação entre técnica e contemplação. Longe de serem opostas, ambas se alimentam. Medir estrelas transforma o olhar sobre o céu. Traçar mapas redimensiona a imaginação geográfica. Calcular áreas modifica a experiência do espaço. Ao converter o mundo em objeto de teoria, os milesianos não empobrecem a experiência. Antes, multiplicam formas de admiração, agora temperadas por entendimento. Essa admiração informada é um dos motores mais duradouros da curiosidade humana. Por fim, revisitar a escola milesiana é reatar com a convicção de que a clareza é um valor intelectual e moral. A clareza não é simplismo, mas compromisso com distinções, com justificativas e com o reconhecimento do próprio limite. Tales, Anaximandro e Anaxímenes, com sua variedade de tentativas, ensinam que o erro é ocasião de avanço e que a revisão, longe de trair a verdade, é seu aliado. Se a modernidade se reconhece na ciência, reconhecei também em Mileto, ali, a razão começou a aprender a falar com voz própria.